Olá, pessoal! Nesta videoaula, vocês vão conhecer e aprender a acompanhar códigos recursivos, bem como tomar ciência dos recursos envolvidos durante sua execução. Entender esse princípio é muito importante em estrutura de dados, porque alguns algoritmos de ordenação, técnicas de pesquisa ou até mesmo outras estruturas de dados são originalmente abordadas de forma recursiva, e uma solução iterativa seria bem mais complicada em termos de dados. Vamos começar? A recursividade se manifesta em um programa quando uma função ou procedimento é invocado. Mas para isso acontecer, é necessário que o subprograma realize uma chamada a si mesmo dentro do próprio corpo do código. Qualquer função ou procedimento recursivo deve prever internamente um critério de parada, com o intuito de determinar uma situação em que o ciclo de chamadas recursivas seja interrompido. A chamada recursiva pode ser direta, quando a chamada está explícita no interior do código, como neste exemplo em que eu tenho a função f, que internamente chama f. A chamada é indireta quando aparentemente você não vê a chamada da própria função dentro do código, como nesse exemplo em que a função a chama a função b, mas quando o fluxo é desviado para a execução em b, esta chama a função a. Logo, também teremos um caso de recursividade, só que uma função repassando a chamada para a outra. Se você parar para observar, quando a recursividade entra em ação, teremos o efeito de execução de um laço de repetição, sem que para isso haja uma estrutura for ou while explícita no código. Praticamente todas as linguagens de programação prevêem a capacidade de funções ou procedimentos realizarem chamadas recursivas. Uma chamada recursiva, quando alcançada no código, produz uma nova execução da função ou procedimento, de modo que todas as chamadas anteriores fiquem estacionadas no modo de espera, até que o ciclo de chamadas recursivas seja interrompido quando a situação de parada é encontrada. Só a partir deste momento, as chamadas recursivas pendentes retornam ao ponto onde pararam e seguem a execução sequencial do código até encerrarem sua tarefa. E assim, todas as chamadas recursivas elas vão finalizando em cascata. Porém, cuidado, muitas chamadas recursivas elas implicam em maior utilização dos recursos de memória. Vamos discutir melhor essa questão adiante. Vamos agora analisar um problema implementado de forma recursiva, que é do conhecimento de todos. Um exemplo clássico é o cálculo do fatorial de um número. Nós sabemos que o fatorial de um número n igual a 4, por exemplo, ele é resolvido multiplicado n, que é 4, por n-1, depois por n-2, depois por n-3, com n maior que 1. Na matemática, há uma fórmula que define o cálculo do fatorial que diz: para todo n maior que 0, n fatorial é igual a n multiplicado por n-1 fatorial. Nós sabemos também que há duas situações em que não dá para decrementar mais o valor de n. As situações são: quando n for igual a 0, o fatorial vai ser 1, e quando n igual a 1, o fatorial também vai ser 1. Ou seja, para esses dois casos, nós já temos um resultado pré-definido. Vocês já sabem codificar o problema do cálculo do fatorial desde a disciplina de algoritmo, e vocês fizeram isso de forma iterativa, utilizando um laço for que vai realizando sucessivas multiplicações e ao término do laço o resultado é devolvido. Observe que neste código nós estamos prevendo a situação em que, se n for igual a 0, o resultado é direto e não passa pelo laço, retornando 1 como resposta. O que queremos agora é modificar o código iterativo mostrado anteriormente para que tenhamos uma solução recursiva. E fazemos isso respondendo às seguintes perguntas genéricas que devem ser feitas para qualquer problema que aceite a recursividade. A primeira é: quais os casos bases? Ou seja, quais as situações que não podem ser aplicadas às regras gerais do problema? Os casos bases, eles definem justamente os pontos de encerramento das chamadas recursivas. No caso do fatorial, nossos casos bases são n igual a 0
e n igual a 1, porque nós já temos um resultado fixo, né, previsto para cada uma dessas situações. Na prática, esses casos bases normalmente são previstos no código com um if específico antes de atingir a chamada recursiva. A segunda pergunta é: quais as situações que podem ser tratadas recursivamente? Ou seja, quais os valores de entrada são aplicados a um padrão de comportamento do problema. No exemplo do fatorial, se n maior que 1, então podemos aplicar a lógica de multiplicar n por n-1, por n-2, por n-3 e assim por diante, até atingir um dos casos base. Vamos acompanhar a execução do código recursivo do cálculo do fatorial apresentado para vocês neste slide. Observe que no início da função há um teste que corresponde ao nosso caso base, ou seja, a situação que deve ser prevista primeiro antes de permitir que a chamada recursiva seja alcançada. Na primeira chamada, considere o n igual a 4, em que eu faço a chamada a fatorial 4. Para cada chamada recursiva da função fatorial, um novo conjunto de variáveis locais e argumentos é alocado na memória. Logo, a cada chamada recursiva, nós teremos um conjunto de variáveis n, x e y com seus respectivos valores que dizem respeito apenas ao seu momento de execução. Mesmo sabendo que teremos outras variáveis n, x e y nas chamadas seguintes ou anteriores, você deve considerar que elas não têm conhecimento uma das outras e uma alteração no valor de um x ou y de uma chamada não vai afetar o estado dela nas demais chamadas. Observe também que a cada chamada recursiva, seu argumento de entrada, que é o n, ele é decrementado. Então, aqui na chamada 2, o n é igual a 3, na chamada 3, o n é igual a 2, na chamada 4, o n é igual a 1, até chegar à chamada 5, em que o n é igual a 0, e aí o if, né, de verificação do caso base é alcançado retornando 1. Mas vamos observar não apenas o argumento n, como também as variáveis x e y. Nós podemos ver na chamada 1, com o n igual a 4, que o código passa adiante no teste de condição do caso base, obtém o valor 3 e atribui a x, até encontrar a linha em que y aguarda o resultado da chamada de fatorial de 3, justamente o ponto de início da recursão. Com a chamada de fatorial de 3, nós vamos ter o x igual a 2, pois o x sempre vai ser n decrementado de 1, e o y vai aguardar o resultado do retorno de fatorial de 2. Na chamada de fatorial de 2, o x vai ser 1 e o y aguarda o retorno de fatorial de 1. Na chamada de fatorial de 1, o x vai ser igual a 0 e o y aguarda o resultado do retorno de fatorial de 0. Veja que até a chamada 4, todas as situações eles passaram pelo caso base. Então, se passaram pelo caso base, a chamada recursiva de fatorial foi alcançada. E isso está acontecendo aqui. Quando a gente chega no quinto passo, o n vai ser igual a 0. Vejam que o x e y eles não chegam nem a receber um valor de atribuição, porque como n é igual a 0, o teste de condição do caso base é alcançado e o 1 é retornado. É muito importante que o argumento de controle da chamada recursiva ele seja incrementado ou decrementado a cada chamada, de acordo com o problema que você está tratando de forma recursiva. Pois, em um determinado momento, as chamadas recursivas elas têm que chegar à condição de parada. E quem controla isso, nesse caso da função fatorial, é o n, porque a cada chamada o n está sendo decrementado, então, em um determinado momento, o n vai ser igual a 0, e aí chegaremos à situação em que teremos que resolver as chamadas pendentes. Como na chamada 5 nós obtemos o n igual a 0, e isso fez com que a condição de parada fosse validada, a execução do return 1 vai fazer com que todo
o conjunto de variáveis referente àquela chamada seja descartado. E a pergunta que eu faço é: quem é que vai receber esse 1 retornado pela chamada 5? Quem vai receber é justamente o y da chamada 4, porque foi ele quem provocou a chamada do fatorial de 0. E neste momento a gente pode observar que as variáveis n, x e y já possuem valores definidos e, de acordo com o código, depois que o y recebe o retorno de fatorial de x, a função ela segue adiante retornando n multiplicado por y. Então é isso que a gente vai fazer aqui também. Na quarta chamada, uma vez que eu já tenho o n e o y, eu vou retornar a multiplicação de n por y à terceira chamada. E como eu já tenho o y resolvido da terceira chamada, eu vou retornar o n multiplicado por y à segunda chamada. Aqui eu também procedo com a mesma lógica. O y já está resolvido da segunda chamada, eu retorno n vezes y, no caso é 3 vezes 2 para a primeira chamada. E aí nós chegamos à primeira chamada, o y também já está resolvido, que é o valor 6 retornado pela segunda chamada. E a chamada 1 é a única pendente, eu já tenho o valor de y, já tenho o valor de n, então eu retorno n vezes y, que no caso é 4 vezes 6, igual a 24. Então, lá no programa principal, no main, onde eu fiz a primeira chamada a fatorial de 4, vai ser retornado 24 como resultado. E como a gente viu, esse valor ele foi inicialmente produzido lá na chamada 5, né, que retornou o valor 1. Esse resultado, ao chegar na chamada 4, foi realizada uma multiplicação. E essa multiplicação ela foi sendo transferida para as chamadas anteriores, que efetuavam as suas multiplicações, até chegarmos à chamada 1, devolvendo como resultado o valor 24. E por fim, eu mostro para vocês duas versões compactas da função fatorial recursiva, sem as variáveis auxiliares x e y, que foram utilizadas apenas para fins didáticos. Veja que as condições de parada estão presentes, como também a questão da lógica de multiplicação e chamada recursiva de n vezes fatorial de n menos 1. A grande pergunta que eu faço agora é: como garantir que o retorno de uma chamada recursiva volte para a instrução correta da chamada anterior, já que ela está aguardando, está pendente? O responsável para o programa não se perder é uma pilha de controle de recursividade. Essa pilha ela não só mantém as variáveis locais da chamada recursiva corrente no topo, como também o endereço de memória da chamada anterior, para que o fluxo de execução do programa saiba para onde retornar e quais variáveis utilizar. Vamos ver como é que isso funciona. Considerando o mesmo código que realizamos o acompanhamento anteriormente, iniciaremos com uma pilha vazia com a representação para cada uma das variáveis de controle. Quando n for igual a 4, nós teremos x igual a 3 e y aguardará o retorno de fatorial de 3. Como houve uma chamada recursiva, um novo conjunto de variáveis com seus respectivos valores é alocado no topo da pilha, tendo n como 3 e o x e o y vai começar a receber os valores à medida que for avançando no código. Daí nós vamos repetir o mesmo procedimento. O x receberá n-1, que vai ser 2, o y aguarda o retorno de fatorial de 2. O novo conjunto de variáveis é alocado no topo da pilha, com n igual a 2 e x igual a 1. Y vai aguardar o retorno de fatorial de 1. Um novo conjunto de variáveis é alocado na pilha. X vai receber n-1, que é 0. E o y vai aguardar o retorno de fatorial de 0. Quando eu chego na chamada do fatorial de 0, observe que eu não tenho valores para x e para y, porque o 0 corresponde a um dos nossos casos base. E encontrando um caso base, vai haver o retorno da chamada recursiva com um valor associado, que é
o número 1, e aí as variáveis que estão no topo da pilha elas vão ser eliminadas. O y da chamada anterior é atualizado, e agora eu começo o desencadeamento das chamadas recursivas, porque eu já posso agora multiplicar y por n, 1 vezes 1, e devolver como retorno para a chamada anterior. Eu não preciso ficar repetindo que sempre que encontra um return, todas as variáveis referentes àquela chamada elas serão eliminadas. Nesta chamada aqui, eu multiplico o n por y, vai ser 2 vezes 1, 2, que vai ser o resultado que estava aguardando nesta chamada em particular, que vai ser 2. Agora, eu multiplico 2 por 3, que é 6, atualizo como resultado no y da chamada anterior, que essa é a nossa primeira chamada, não é? E agora, por último, eu vou devolver o resultado de 6 multiplicado por 4, que é 24, para a chamada do programa principal, que originou toda essa cadeia de chamadas recursivas. Uma observação importante que não tratamos até agora diz respeito à validade dos parâmetros de entrada. Nós temos que prever isso, senão podemos chegar à situação de um loop infinito recursivo. Quer ver só? Se passarmos um n negativo, como podemos ver nesse exemplo, toda chamada recursiva vai passar um n menos 1. Logo, nunca chegaremos a zero. Então, para evitar esse problema, nós podemos acrescentar uma condicional que retorna um valor indicando a ocorrência da situação, como, por exemplo, menos 1. Como considerações finais sobre o tema recursividade, eu quero destacar algumas observações. Bom, a primeira é que qualquer problema resolvido recursivamente, ele pode ser resolvido também de forma iterativa, mesmo que o resultado não seja tão intuitivo. A princípio, você pode achar muito difícil produzir algo recursivo, e é mesmo. Porém, vocês vão encontrar situações em que vão ficar muito agradecidos de poder usar a recursividade para resolver determinados problemas, ou até mesmo teria dificuldade em chegar a uma solução de forma iterativa. Evite usar a recursividade onde o desempenho é fundamental. De fato, as chamadas recursivas elas exigem um novo conjunto de variáveis a serem alocadas na memória, e isso gera um overhead na chamada de funções, impactando em consumo de memória adicional e até mesmo tempo de processamento. Desenvolver soluções recursivas requer muita prática. É importante primeiro saber acompanhar um programa recursivo, avaliando o conteúdo das variáveis a cada chamada, como fizemos nesta videoaula. É tudo uma questão de treino mental para que você saiba como o código vai se comportar até encontrar o caso base. Saber recursividade não implica em fazer todas as soluções de maneira recursiva desse ponto em diante. A saída natural ela sempre vai ser iterativa. Porém, algumas soluções elas são mais intuitivas quando resolvemos de forma recursiva. Muitos algoritmos clássicos de ordenação de dados, por exemplo, e até de pesquisa, eles foram concebidos originalmente de maneira recursiva. Então, é interessante que você entenda, saiba acompanhar um programa recursivo para entender como é o princípio de funcionamento dele. E o aprendizado de estruturas de dados não lineares, como árvore e grafo, requer o domínio do conceito de recursividade. E com essas observações, nós temos subsídios mais do que suficientes para investir e entender o conceito de recursividade. E com isso, nós chegamos ao fim desta videoaula, em que nós acompanhamos passo a passo a execução de um algoritmo recursivo. Ela serviu para você tomar conhecimento da existência da pilha de recursividade, da importância de determinar os casos bases e os casos que podem ser resolvidos recursivamente. O slide em PDF, também referente a esta videoaula, possui uma demonstração da resolução do algoritmo de Fibonacci com 2 chamadas recursivas. Agora é só estudar e utilizar nossos canais de comunicação para a resolução de dúvidas. Até a próxima!